Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Uma manhã de domingo se iniciando e que seja uma manhã de bênção. Eu peço que você curta esse vídeo e também peço que você se inscreva no canal. A palavra diz assim lá em Esdras, no capítulo 8, no versículo 15. Eu vou deixar essa meditação para vocês nessa manhã desse dia. Nos diz assim: E ajuntei-os perto do rio que vai a Rava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Esdras, capítulo 8, no versículo 21 e 22. O rei Atarxerxes, ele deu uma ordem e aqueles que estivessem em seu reino, eles deveriam voltar, e fossem aqueles que fossem do povo de Israel, sacerdotes, levitas, aqueles que quisessem, poderiam voltar juntamente com Esdras para Jerusalém. Momento de reconstrução, de restauração da cidade. Porém, quando Esdras ele reúne o povo junto ao rio, a Ava, ele descobriu que não tinha levita, praticamente não havia entre eles ali nenhum levita. Então Esdras ele enviou alguns homens para ir buscar os levitas para que pudessem ali ministrar no templo em Jerusalém, pudessem servir ao Senhor. Então, um homem no meio do povo, ali no meio deles, ali chamado Serebias, ele traz 18 levitas com ele. E Rassabias traz 22 servidores. Levitas do templo que ministravam, que ele fazia a obra. Então, assim, no final de tudo, somando tudo, vieram 220 servidores, 220 levitas. Eles conseguiram catar, vamos dizer, essa foi exatamente a palavra. A gente percebe que quando Ciro, o outro rei, Ciro, ele deu a mesma ordem, apenas 74 levitas se dispuseram a voltar para Jerusalém para uma obra de restauração. Quer dizer, e lá em Esdras capítulo 2, no versículo 36 ao 40, há um contraste, porque a palavra fala que mais de 4.000 sacerdotes estavam voltando para Jerusalém. Contraste com os levitas. Os levitas eram um punhado de levitas que estavam voltando. Então a situação era muito preocupante e os levitas eles deveriam ter em seu coração o desejo de voltar para a terra natal. Eles estavam na Babilônia e a terra natal deles era Israel, Jerusalém. Havia, como eu falei, um tempo de restauração e o templo, e todo o serviço do templo precisava ali daqueles que exerciam aquele serviço. Os levitas que foram escolhidos nominalmente por Deus na época de Moisés para poder exercer, os filhos de Levi, esse ofício, para exercer essa função. E nesse contexto eles não estavam querendo voltar, eles preferiam ficar na Babilônia. Então Esdras ele só conseguiu um número relativamente bom, um número razoável de levitas, porque ele enviou pessoas para poder ir lá catar os levitas e meio que forçá-los a ir para Jerusalém. Então, quando nós olhamos esse texto, ele traz alguns entendimentos, algumas coisas ficam bem claras. O Senhor ele realiza uma obra, e essa obra é em favor do homem, da minha vida, da sua vida, de uma forma geral, em favor da igreja, em favor do homem para a salvação, e dentro de um contexto pessoal, Deus ele realiza uma obra de restauração na nossa vida, restauração da nossa vida espiritual, em diversas áreas da nossa vida, E esse é o assunto do livro de Esdras, restauração, uma obra que está sendo realizada. Porém, nem todos que foram chamados um dia, para realizar essa obra, ou para permitir que Deus realize em sua vida essa obra, estão hoje envolvidos ou querem participar dessa obra. Alguns conservam, até mesmo o nome de crente. Eu sou evangélico, eu sou cristão. São levitas, igual os levitas. Tinha nome de levita, mas no coração eles já estavam acomodados com a Babilônia. Tem gente que tem nome de crente, nome de cristão, mas já tem um certo comodismo, um certo conformismo com a Babilônia, com a religião sem Deus, com o mundo, e não querem se dar ao trabalho de ter uma reforma, de permitir uma reforma em suas vidas e uma mudança profunda. Isso é muito triste, porque é aquele caso onde
o texto de Apocalipse diz: tem nome de que vive, mas está morto. Quantos estão assim? Quantos hoje não querem mais uma obra que Deus iniciou, não querem que ela seja finalizada? Nem todos os que dizem cristãos estão envolvidos com o projeto da salvação de Deus. Irmãos, assim, eu falo isso com a maior tranquilidade, com a maior tristeza, porque, como eu sempre digo aqui, né? Se você entra numa igreja hoje, a maior parte das igrejas não falam de salvação. Não falam. Possuem outras preocupações seculares. E quantas pessoas estão assim? Preocupadas com as coisas dessa vida e priorizando as coisas dessa vida. As coisas políticas, culturais, artísticas, materiais, sentimentais, em detrimento daquilo que é o projeto de salvação. Não tem nome de crente, tá lá, eram levitas, mas eles não queriam voltar para Jerusalém, eles queriam continuar na Babilônia. Quando a gente olha a parábola da grande ceia, lá de Lucas 14, quantos foram chamados à grande ceia? Quantos deram desculpas? Eu preciso casar, eu comprei boi, eu tenho que experimentar, não sei o quê. Cada um deu uma desculpa. Cada um, no final, eles não queriam participar. Não queriam, embora estivessem sendo chamados. O homem hoje, ele vive isso, ele se desculpa. Ele tem desculpas para não servir ao Senhor. Parece Saul, quando foi chamado à presença do povo ali para ser ungido rei, para ser coroado, e ele se esconde atrás das bagagens. E aí todo mundo, cadê Saul? Onde está Saul? E aí perguntaram ao Senhor: Senhor, onde está Saul? E o Senhor falou: tá aí, entre vocês aí. O povo, mas cadê? Está escondido atrás das bagagens. Estava escondido. O homem escondido atrás das suas desculpas. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Às vezes nós nos queixamos, murmuramos, reclamamos, ficamos, até com raiva de Deus, murmurando contra o Senhor. Onde o grande problema são as nossas desculpas. São a nossa falta de foco. Mas mesmo assim, nesse contexto aqui, nesse texto, nós percebemos que o Espírito Santo, ele, por misericórdia, ele toma alguns pelas mãos, ele envia ali homens ali, o Esdras envia, Rassabias e Serebias, e eles tomam alguns pelas mãos, chamam pelo nome ali e os conduzem até Jerusalém. Então o Espírito Santo, mesmo com essas desculpas, às vezes ele encontra lugar no coração, em alguns corações, que a princípio estavam negando o projeto de Deus, negando uma obra, essa permissão, de Deus realizar uma obra completa. E aí eles são conduzidos pela mão e são inseridos no contexto ali da vontade de Deus. Às vezes precisamos, ser conduzidos pela mão. Precisamos que essa misericórdia nos alcance, porque relutamos em fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Às vezes é muito mais fácil, e o mundo, ele é fácil. O caminho estreito, obviamente, é muito mais complicado. Então as escolhas fáceis, os atalhos, e às vezes queremos fazer essas escolhas. Então não faça essa escolha. A obra de restauração se iniciou. O Senhor, ele não precisa de você, mas ele conta contigo para fazer uma obra na vida de outras pessoas, para participar do projeto de salvação e também para realizar uma obra na sua vida. Agora ele tem que ter acesso. Você vai ter que estar em Jerusalém, no centro da vontade dele. Não vai ter que estar na Babilônia, não vai ter que estar mais para perto do mundo, para perto da religiosidade, dessa vida com Deus, sem Deus, que é o que se vive hoje. Nunca se falou tanto de Deus como se fala hoje, mas o homem nunca esteve tão longe dele. Se fala de Deus, tu vê, às vezes, tu abre aí uma entrevista de frente com o Bial, aqueles programas aí, até o Jô Soares, que estava até pouco tempo aí você vê os entrevistados, aí falam de Deus, aquela coisa, a pessoa não está nem aí para Deus, ela não tem vida, não tem experiência, eu não estou aqui julgando, eu estou constatando algo que é claro. A árvore se conhece pelos seus frutos. A pessoa fala de Deus o tempo inteiro, mas não quer ter uma experiência, está ali vinculada à Babilônia. Tem nome de levita, Então os sacerdotes aderiram ao projeto de reconstrução e de restauração. Já os levitas não. Tiveram que ser conduzidos, foram literalmente levados pela mão para Jerusalém. E o Senhor hoje, nessa manhã, ele quer te mostrar que há uma obra sim, que é uma prioridade. Ele quer te abençoar
E Deus não é um Deus que, não, eu vou te salvar e eu estou preparando o céu para você, tá? Agora aqui nessa vida aqui vai ser sufoco, não tô nem aí. Você pode passar por situação financeira difícil, tua vida sentimental não estou preocupado. Não, Deus não é assim não. Deus se preocupa sim, se importa sim com as coisas, com as demais coisas. Mas Ele nunca vai deixar de ressaltar a importância do reino de Deus. Ele nunca vai deixar de te conduzir a priorizar o reino dele. Bom, então, esse projeto que foi apresentado, essa obra que foi iniciada na sua vida, ela não pode parar. Esdras, Neemias, Zorobabel foram reformadores, e esses homens foram instrumentos na mão de Deus para que aquilo que foi destruído pelo inimigo fosse reconstruído. Eu sei que tem coisa que foi destruída na sua vida. Eu sei que tem coisa que foi arruinada, mas existe um projeto de restauração, de reconstrução. O Senhor está lançando os alicerces, os fundamentos. E você, eu, nós, devemos ser peça fundamental, participante desse projeto. Mas para isso temos que estar em Jerusalém, não na Babilônia. Temos que estar no centro do querer de Deus para as nossas vidas. Tá bom, irmão? Minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, nesse domingo. Seja um dia abençoado. A paz do Senhor Jesus.